Olá, hoje vamos falar sobre a transformação da saúde pela revolução digital. Meu nome é Renato Marcos Andrés Sabatini, eu sou graduado doutorado em Biomedicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 77, e sou Founding Fellow da International Academy of Health Science Informatics e do American College of Medical Informatics. Entre muitas outras coisas, eu fui fundador e diretor por 20 anos do Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp, que foi um dos primeiros núcleos de pesquisa e ensino nessa área no Brasil, desde 83. Eu professor também da Medicina da USP, da Unicamp e agora da Escola Baiana de Medicina. Fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, da HL7 e da HI no Brasil. Eu tenho 50 anos de experiência em informática e tecnologia de informação e saúde, atuando em quase todos os setores dessa importante área. Os objetivos da minha apresentação são os seguintes. Eu pretendo falar sobre saúde digital e a ideia é se ela é uma revolução ou ela é uma revolução dentro de outra revolução. A saúde digital com relação aos temas de inovação e de disrupção. E definir, situar também o que é saúde 4.0, saúde 5.0 e quais são os seus impactos e os seus desafios com relação à saúde digital. Então, a primeira pergunta é, saúde digital é a mesma revolução? É uma revolução dentro de outra revolução maior, que é a própria revolução digital? E o que é uma disrupção? Ela é uma disrupção da saúde tradicional? Então vamos examinar isso aqui. Revolução, primeiro, revolução é uma ruptura abrupta de um sistema político, econômico, tecnológico, etc., com a subsequente formação de um novo sistema. Então, em latim, vem de revolutione, significa uma reviravolta completa, ou seja, o ato de revolver. Exemplo, mudanças rápidas e profundas do campo científico-tecnológico, que podem ser melhores ou piores, né? Não necessariamente só melhor. Exemplo, político, Revolução Francesa de 1789. E disrupção, o que é? Também quer dizer o ato de romper, uma ruptura do curso natural das coisas, um rompimento ou uma fratura, a destruição de um processo. Vem do latim também disruptione, significa fratura ou quebra. Em tecnologia, seria a destruição abrupta de uma tecnologia e substituição por outra, que também pode ser pior ou melhor. Por exemplo, o filme analógico foi substituído pelas imagens digitais, né? Essa foi até que bastante rápida. Então, quando você fala de um ciclo de disrupção, ele segue uma lógica que é você repensar sobre um novo processo, ou produto, ou aplicação. Em seguida, você reimaginar como ele seria diferente, reinventar e, finalmente, provocar a disrupção, que seria a substituição dele por esse novo sistema que foi pensado. Se vocês pensarem bem, existem poucas revoluções. Tá? Por exemplo, na área de tecnologia, as revoluções foram a escrita, a impressão, a era industrial, a era da eletrônica, a era digital, as redes de computadores, a internet e as redes digitais sem fio e mobilidade. Então você está vendo que a cada nova revolução diminui o tempo entre a revolução anterior e a atual. Atualmente está em torno de 20 anos, mas a tendência é que seja até menos de que 10 anos. Na medicina, a frequência das revoluções é menor ainda. Por exemplo, em 1840, a teoria microbiana de Pasteur, de causação das doenças infecciosas, 1810, a química farmacêutica, 1860, a anestesia e asepsia cirúrgica, 1898, o raio-x, 1910, a eletrônica na medicina, com o ECG, o EEG, e em 2000, a genômica e a engenharia genética. Vocês estão vendo que eu não coloquei aqui de propósito saúde digital como uma grande revolução, né? Mas para onde que aponta o futuro? Está havendo uma convergência gigantesca entre várias áreas da ciência, como, por exemplo, a computação cognitiva, inteligência artificial, linguagem de máquina, Big Data Analytics, entre a genômica e todas as ômicas associadas, engenharia genética, engenharia de tecidos, células-tronco, etc.
e as práticas médicas baseadas à distância, como, por exemplo, telemedicina e a telesaúde. Todas essas mudanças elas estão levando a formas novas e revolucionárias de medicina, muito diferentes das atuais. E elas têm ainda enormes impactos, ainda não totalmente identificados, inclusive sociais, econômicos, humanísticos, culturais, etc., que eu vou examinar mais no final dessa palestra. Vários autores conhecidos têm escrito sobre o futuro da medicina. Por exemplo, um dos mais conhecidos é Eric Topol, um médico americano da Scripps Institution, que escreveu um dos primeiros livros influentes, que foi A Destruição Criativa da Medicina. Notem bem, a destruição da medicina criativa, quer dizer, substituindo por outro tipo de medicina. Será que isso vai ocorrer mesmo? Ou então, The Patient Will See You, o paciente vai vê-lo agora, que é ao contrário, a inversão de o médico vai vê-lo agora. O papel do paciente na sua saúde, assumindo um poder, um empoderamento maior do que tem hoje. E outro também muito conhecido é o Dr. Bertalan Meshko, que é um húngaro que escreveu um livro muito famoso, The Guide to Future of Medicine, o Guia do Futuro da Medicina, e outro mais recente sobre as tecnologias revolucionárias que vão trazer um futuro da saúde, supostamente melhor. Uma das coisas, então, é colocar mais o comando da tecnologia na mão do paciente. Mas será que esses avanços tecnológicos na mão do paciente são mesmo disruptivos? Bom, uma coisa que foi claramente disruptiva foi a invenção, a descoberta dos raios-x por Wilhelm Röntgen no final do século XIX, e foi uma das mais rápidas aplicações de uma tecnologia descoberta na área da física na medicina. A previsão era que os pacientes passariam a se autodiagnosticar, e isso levaria à extinção ou à mudança radical da medicina. Mas o que aconteceu, na verdade, todo mundo sabe, é que surgiu uma nova especialidade médica, a radiologia. Então, aqui, a sequência e a tendência é que novas tecnologias sejam dominadas pelos médicos e não ao contrário. O que um aparelho de eletrocardiografia com 2 canais pode fazer para contribuir para a saúde de um paciente cardiopata? Um smartwatch que tenha, por exemplo, o registro de ECG, de saturação de oxigênio, de pressão arterial. Então, são perguntas que estão sendo feitas à medida em que elas vão penetrando mais na população e a gente não sabe se realmente elas vão mudar alguma coisa. Porque existe um ciclo, né, chamado ciclo do hype. Você tem um gatilho de inovação, aí você tem o pico das expectativas, aí você tem o vale das decepções e, finalmente, a coisa entra em uso rotineiro e entra num platô. Então, em medicina, a gente sabe que revoluções são raríssimas, né? Elas ocorrem de 50 a 50 anos só, praticamente. E quem quer uma revolução? Né? Revolução, geralmente, são disruptivas, que é o nosso próximo passo. Então, ao invés de revolução, é melhor a gente falar em evolução. E disrupção, quem quer disrupção? É uma destruição. O que acontece é progressão e não disrupção. Praticamente nunca acontece substituição total. Por exemplo, os médicos usam até hoje o estetoscópio, que foi inventado na metade do século XIX, ao lado de prontuários eletrônicos, ao lado de ultrassom portátil e outros avanços tecnológicos, vivendo lado a lado com aquilo que existia há tanto tempo. Então, radiologia digital, telemedicina, inteligência artificial, todas elas são exemplos de progressão. Então, a realidade é que há uma lentidão maior na adoção pela área de saúde. Há, sem dúvida nenhuma, uma resistência por parte dos profissionais, a não ser que a tecnologia realmente traga um valor muito grande, e mudanças culturais também. Agora, lots of hype, quer dizer, muito exagero, né, sobre o potencial efeito revolucionário e disruptivo dessas tecnologias na área de medicina e saúde. A que foi realmente uma revolução tecnológica foi a revolução digital, que foi a mudança da eletrônica analógica para a eletrônica digital, com a microeletrônica, a miniaturização
e, portanto, a proliferação de dispositivos digitais, computadores, etc., que continua até hoje. Elas se referem às grandes mudanças que foram provocadas pelas essas tecnologias de informação, principalmente na segunda metade do século XX, né, como vem ocorrendo desde aproximadamente 1950, 1960, quando surgiram os primeiros computadores comerciais. A revolução digital, por sua vez, ela marcou o início da chamada Era da Informação, que é a que nós estamos vivendo hoje. Então, a saúde digital ela pode ser considerada a revolução da entrada da área da saúde dentro da revolução digital ou da era de informação. Exatamente esse é o conceito que eu queria fixar para vocês. Bem, está havendo então essa convergência das revoluções. Em 1960, a medicina começou a usar os computadores de primeira geração, portanto, né, gente, apenas 60 anos. Isso é um lapso de tempo extremamente curto na história da humanidade. Em 1970, houve a revolução da diminuição do tamanho e aumento da potência, os mini e microcomputadores. Em 1990, foi o surgimento das redes globais, como a internet e as redes sem fio. E nos anos 2000, finalmente, a bioinformática e a medicina genômica. A velocidade de adoção das tecnologias de comunicação está cada vez maior. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico quanto demorou para você ter 100% da população quase usando uma tecnologia. Então nós temos o rádio AM, a televisão, a internet e a internet móvel. E aqui nós vemos que as recessões provocaram, ao contrário do que se imagina, um aumento da velocidade de adoção de tecnologias. Isso ficou bem claro durante a pandemia de Covid-19, né, em 2020, 2021, que praticamente fez em um ano o que demoraria 5 anos para ser realizado, como, por exemplo, a adoção da teleconsulta. Hoje nós temos um panorama global em que o mundo inteiro está conectado, né, que se chama rede global de conectividade, com fibras óticas, satélites, etc., de modo que são poucos os países, principalmente os menos desenvolvidos, que escapam dessa poderosa rede. E ela está por trás de toda a revolução, dentro da revolução. Inclusive, se vocês forem usar hoje, ver o que é o DUA, né? O DUA é o dispositivo universal de acesso. O smartphone, por exemplo, o número de funções que ele tem hoje excede em muito as funções de desktops. E se a gente considerar que 10 anos atrás a gente tivesse um computador tão poderoso assim na nossa mão, com um preço razoável e com mais de 5 bilhões de pessoas no planeta conectadas por esse tipo de equipamento, a gente provavelmente não acreditaria. Mas o fato é que, através desses equipamentos móveis, é que a saúde digital vem sido bastante influenciada. Muito bem, mas o que é saúde digital, afinal? Por que tem esse nome, né? A saúde digital é a convergência de computação, da ciência da computação, com a saúde. Então, usando basicamente tecnologias digitais. Para que isso? Para melhorar a saúde, né? A eficiência da prestação de assistência de saúde humana, torná-la mais personalizada, mais precisa. Então, a saúde digital envolve o desenvolvimento de sistemas de saúde interconectados. Isso é extremamente importante. Tanto é que saúde digital é também chamada de e-saúde, né? Ou saúde eletrônica, ou saúde conectada. São nomes alternativos. Então, nós temos aqui dispositivos inteligentes, várias técnicas de computação, de comunicação, para ajudar todos os protagonistas do sistema. Então, o objetivo principal é usar a tecnologia para auxiliar a quádrupla meta em saúde, que é aumentar a qualidade da atenção e os desfechos favoráveis dos pacientes, aumentar a cobertura dos serviços de saúde, principalmente num país continental como o Brasil, aumentar a experiência e a satisfação de todos os protagonistas, pacientes, provedores, pagadores, governo, etc., ao mesmo tempo diminuindo os custos. Então parece paradoxal que você tenha que fazer 3 coisas aqui que sempre levam ao aumento de custos, mas você tem que fazer isso diminuindo os custos. Então qual é o milagre?
é o extenso uso de tecnologias digitais. Por exemplo, se você tem que levar um médico até um povoado no fim do mundo, na Amazônia, para nós aqui do Sul, Sudeste ou mesmo Centro-Oeste, isso tem um custo considerável, não é mesmo? Então, se você vai querer aumentar a cobertura e principalmente aumentar a qualidade da atenção em saúde, a telemedicina é uma solução muito mais barata. Você não precisa deslocar o paciente nem deslocar os médicos. Isso está amplamente comprovado. Então, nós temos aqui que a saúde digital ela se tornou um tema predominante porque ela leva ao uso mais extenso de tecnologias na informação individual e profissional. E as informações têm que ser centradas no paciente, né, porque elas têm efeito. Então estão surgindo grandes repositórios de dados e principalmente a possibilidade dos vários sistemas interagirem entre si, trocarem intercâmbio de dados entre si, que a gente chama de interoperabilidade. Em virtude disso, vários países instituíram programas de e-saúde ou saúde digital, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, vários países europeus. E o próprio Brasil tem um plano estratégico desde 2017 e que foi recentemente editado em 2021 sobre o futuro dessa área aqui no nosso país. Então surgiram dois conceitos importantes. Um deles é o Saúde 4.0, que é chamado também de saúde conectada ou saúde digital, e a saúde 5.0. Como que ela vai ser? Né? Como que é a 4.0 e como será a 5.0? Olha que eu não estou nem falando da 6.0 ainda. Tá? Então é uma tendência firmada hoje, a Organização Mundial de Saúde tem várias publicações que vocês podem achar que alavancam esse conceito e ensinam aos países membros como começar a implementar projetos de saúde digital. Alguns componentes da saúde digital são especialmente interessantes e importantes. Por exemplo, um deles é o e-paciente, né? O paciente eletrônico, o paciente conectado. O grande esquecido, né, da revolução da informática em saúde e que agora, graças ao engajamento do paciente e da comunidade, através da tecnologia, está começando a aumentar muito. Tem também os profissionais que precisam se digitalizar, que são o e-médico, o e-enfermeiro, etc, etc. A informatização completa dos cuidados de saúde, principalmente da documentação. Por exemplo, o PEP, o Prontuário Pessoal de Saúde, e assim por diante. O uso extenso de tecnologias cognitivas, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, no apoio à decisão. E as aplicações coletivas de saúde populacional, saúde pública, baseadas nas tecnologias de Big Data e Analytics. E, finalmente, a medicina à distância. Né? Isso vai permitir, como vocês vão ver, a evolução na saúde 4.0, um aumento na chamada telemonitoração, através de sensores ligados ao corpo do paciente ou ao ambiente, que são chamados de IoT, em inglês, Internet of Things, ou Internet das Coisas, existindo um Medical Internet of Things. Muito bem, então o que é saúde 4.0? É uma denominação muito comum hoje usada para novas bases dos sistemas de saúde, por analogia com a indústria 4.0 da área de manufatura. Ela envolve uma coisa muito interessante. Muita gente fala de saúde 4.0, mas não sabe realmente o que é. É um contato permanente entre o mundo real e o mundo virtual, distribuído através de redes globais. Ela é habilitada pela chamada transformação digital da indústria de saúde. Então, a base da saúde 4.0 são chamados sistemas cyberfísicos, ou CPS, de terceira geração, e pela evolução exponencial da capacidade tecnológica e a diminuição do custo de infraestrutura, como, por exemplo, redes, nuvens, dispositivos. Hoje não é mais uma barreira de custo como era antigamente. Aqui vocês estão vendo o que é um CPS. Não? Então, ele tem o mundo virtual, onde existe armazenamento, computação, processamento, terminais, e aqui o mundo real, onde você tem o paciente, você tem sensores, e esses dois estão conectados o tempo todo.
Então, os serviços são proporcionados através dessa infra entre o mundo real e o mundo virtual. Um bom exemplo, que não é da área médica, seria o Waze, o famoso aplicativo de orientação no trânsito. Ele te monitora constantemente a sua posição através do GPS, e se houver um problema à frente do trânsito, engarrafamento, ele te faz você virar à direita, virar à esquerda, assumir uma nova rota, etc. E vai calculando em tempo real quanto tempo demora para você chegar no seu destino. Um ótimo exemplo de um sistema cyberfísico. Aqui na área médica, a gente poderia ter, por exemplo, a monitoração constante da glicose de um paciente, da glicemia. Isso seria acompanhado por um sistema de inteligência artificial na nuvem, e se a glicemia se desviar de um certo valor, por exemplo, o paciente ou o médico são avisados, ou até mesmo a bomba de insulina pode ser ativada. Esses componentes do sistema cyberfísico são basicamente sensores, muitos deles sem fio, dispositivos móveis e celulares, uma rede que integra esses sensores, um conjunto de aplicativos móveis e fixos, repositórios de dados superintensivos em tempo real, uma plataforma de apoio à decisão, sistemas avançados de processamento de dados, por exemplo, realidade virtual, ou telepresença, ou realidade mista. Eventualmente, esse sistema cyberfísico ele pode ter também dispositivos atuadores, como eu acabei de exemplificar agora, uma bomba de insulina que é acionada em função do paciente ter entrado num período de hiperglicemia pós-prandial. Então, aqui, através de certos mecanismos e sistemas de feedback que estão presentes hoje no ambiente médico, na UTI, por exemplo, vão passar a funcionar também dentro de um sistema virtual real. Existem muitos e muitos exemplos de aplicativos que estão sendo feitos usando esse esquema. Então, aqui você vai ter vários sistemas cyberfísicos com vários sensores fazendo vários tipos de serviços, e isso aqui vai ser dividido em domínios. Então, o paciente vai ter um domínio de mobilidade, de posição geográfica, um outro domínio de monitoração de glicose, um outro domínio de monitoração de uma outra doença, por exemplo, cardiovascular que ele tem, e assim por diante. Entenderam? Então, essa saúde 4.0. Ela tem algumas características, como, por exemplo, uma extensa modularização, uma extensa virtualização dos dados e processos, uma descentralização, uma operação em tempo real, integração e interoperabilidade entre os vários subsistemas e implementações baseadas num conceito chamado SOA, Service Oriented Architecture, arquitetura orientada a serviço, geralmente baseado na web. Então existem inclusive padrões para isso, como o HL7 FHIR, Health Level 7, Fast Healthcare Interoperable Resources, que são uma maneira de você fazer a integração e a interoperabilidade entre esses vários sistemas cyberfísicos. Tudo isso com o objetivo de suportar a cadeia de valores, maximizar essa cadeia de valores para todos os protagonistas, inclusive para os clientes e os pacientes. Essa cadeia de valores, então, ela permite que você faça uma integração horizontal, uma integração de ponta a ponta, uma integração vertical entre os componentes de uma rede e produção e serviços individualizados aos clientes. Exemplo, um sistema assistencial hierárquico seria um bom exemplo dessa integração horizontal e vertical. Então, eu tenho aqui níveis como atenção primária, secundária e terciária. O paciente ele tem uma base de autocuidados, ele vai para ambulatório de atenção primária, depois de especialidades, atenção domiciliar, hospitais próprios ou conveniados. E ele tem sistemas ancilares como transporte, medicina diagnóstica, regulação. Então, o paciente, quando ele entra no sistema, na base do sistema, onde existe maior volume, nós temos aqui uma pirâmide, onde aqui embaixo nós temos o número maior de pacientes e de ações. À medida que o paciente, por necessidade de complicações de saúde, de cirurgia, etc., ele vai consultando especialidades cada vez mais
estreitas e até ir para a atenção terciária, o número de pacientes é bem menor. Agora, com relação à pirâmide do custo, né, é o contrário, essa pirâmide está de ponta cabeça, porque o custo é mais alto aqui em cima e mais baixo aqui embaixo. Então, hoje, você pode integrar tudo isso através de um PEP vertical, um prontuário eletrônico do paciente, acoplado a um prontuário pessoal de saúde. Esse sistema hierárquico, então, ele passa a otimizar a questão da qualidade, dos custos, através do uso de vários tipos de tecnologias, que é aquela quádrupla meta que eu falei, tá? E que está sendo realizado já, inclusive, em planos de saúde, e claro que no SUS, né, funciona dessa maneira. Rapidamente, alguns exemplos de domínios de saúde 4.0. São muitos, tá? Mas pode ser, por exemplo, hoje uma linha de cuidados de medicina de precisão ou individualizada para problemas crônicos de saúde. Monitoração contínua ou periódica de variáveis vitais, tendências, efeitos adversos. Análises voltadas à população, como, por exemplo, o perfil nosológico ou problemas de saúde da população que eu estou atendendo. Cuidados baseados em valor, cuidados domiciliares de saúde, deshospitalização, internação domiciliar e ações médicas à distância, como sendo uma tecnologia que provavelmente vai ser prevalente em vários tipos de aplicações. Então, a saúde 4.0 encontra-se em pleno desenvolvimento, mas ainda pequeno, perto daquilo que ele pode atingir. Mas a saúde 4.0 a gente pode prever que vai ter vários impactos sobre a cadeia de valores de saúde. Primeira coisa é que ela proporciona avanços altamente inovadores e criativos que estão crescendo exponencialmente em suas aplicações de saúde. Ela tem o potencial, sim, de mudar radicalmente algumas práticas, não todas, mas algumas estruturas, processos e valores na cadeia de prestação de serviço. Mas uma coisa que eu acho mais importante é que certas coisas que não eram possíveis serem feitas anteriormente, no mundo do papel e do filme, elas passam a ser possíveis através da interpenetração ubíqua e constante e permanente da conectividade global. Então, essa saúde digital, que a gente chama hiperconectada, integralmente informatizada e integralmente interoperável. É um sonho, né? Ainda não temos isso no Brasil e em pouquíssimos lugares do mundo a gente tem isso. Por exemplo, a Estônia é um país que está bem avançado nesse ponto terminal, nesse sonho que eu estou falando aqui, que seria a saúde 4.0 e pronta para pular no trampolim para ir para 5.0. A saúde digital é inovadora? Bem, depende do que você chama de inovação, né? Tem muita coisa que a gente sabe que são muito recentes. Outras existem há bastante tempo. Então, aqui vou dar uma perspectiva pessoal para vocês. Aqui vocês estão vendo várias atividades que eu fiz, Big Data Analytics, né, na pesquisa médica, aprendizado de máquina não supervisionado, telemedicina, sistema especialista, rede neural artificial, publicações eletrônicas, discussão online de casos clínicos, reconstrução anatômica tridimensional em tempo real, na rede, prontuário eletrônico baseado na web. Né? Tudo parece ser bastante recente, né? Principalmente os mais jovens acham que tudo isso foi inventado recentemente. Mas se vocês olharem as datas em que eu fiz tudo isso, vocês vão ficar surpresos que começou já há 50 anos atrás, coisas que são consideradas inovações hoje em dia existem há muito tempo. Né? Então isso é uma espécie de abrir o olho daquelas pessoas que acham que estão fazendo inovação. Você precisa fazer uma pesquisa antes de dizer que é inovação para ver se já não foi feito antes. Bom, finalmente, quais seriam as próximas revoluções que vão criar o espaço para a expansão da saúde 4.0 e o aparecimento das próximas versões, né, da influência da tecnologia na saúde? Bom, primeiro de todos, que eu acho que vai ser uma das mais influentes, certamente, é a computação cognitiva, né? A robótica autônoma e inteligente ainda está bastante longe, mas a gente pode prever que um dia ela chegará.
Os nanomecanismos, utilizando computadores super miniaturizados, até dizem, né, não sei se vai ser possível, robôs, nanorobôs. E a multiômica aplicada à clínica. O que é multiômica, né? Vou explicar para vocês. E, finalmente, provavelmente em 2030, 2040, os especialistas estão anunciando já a famosa singularidade, né? Que é a biônica, a simbiose homem-máquina. E a máquina sendo mais inteligente que o homem. A multiômica, no meu entender, é a que tem o maior potencial revolucionário, porque ela é a integração dos vários níveis, desde o microscópico, que é por exemplo, o exoma, né, que é o código genético de 22 mil genes que sintetizam as proteínas, e os seus vários níveis, como a epigenômica, a exposição ao meio ambiente, a exposômica, a metabolômica, para metabolismo, a proteômica para as proteínas, a transcriptômica, que é a produção das proteínas a partir do DNA e RNA, o genoma, os biosensores e até mesmo a parte social, né, como vocês estão vendo aqui. Então, são uma série de mapas topológicos de saúde e doença. E nós vimos isso acontecer praticamente em tempo real na pandemia de Covid, né? Em apenas 7 meses, a ciência foi capaz de desenvolver vacinas baseadas em genômica, né, mRNA, e uma doença que ninguém conhecia antes, né? Então isso mostra o poder da tecnologia que levou a computação genômica a fazer ensaios clínicos rápidos e poder começar a vacinar a população apenas 1 ano após o aparecimento do vírus. Como é que vai ser então a saúde 5.0? Bom, a gente pode fazer algumas especulações, né? Eu gosto muito de especular na futurologia, mas na realidade a futurologia não é difícil fazer porque você sempre faz uma extrapolação daquilo que já existe, das tendências que já existem. O duro em futurologia é você conseguir prever as coisas que são rupturas mesmo, que não tinham sido previstas de forma nenhuma, por uma simples extrapolação. Bom, mas vamos lá. Eu acho que a inteligência artificial cada vez mais vai substituir o componente virtual do sistema cyberfísico. Então ele vai construir sistemas autônomos de monitoração, aconselhamento, diagnóstico e terapia. Um uso extenso de robôs autônomos, ainda no futuro, provavelmente 20 a 30 anos daqui. Dispositivos sensores múltiplos, inclusive implantados no corpo, microeletrônica. Monitoração contínua de funções orgânicas, com controle e acompanhamento externo. E os dispositivos efetores, como, por exemplo, biônica, órgãos artificiais, como pâncreas artificial para diabético, nanorobótica para terapia, controle de doenças crônicas. Boa parte dessas ações não vão ser necessárias ser realizadas em instituições de saúde. Então, a casa das pessoas vai ser o novo hospital. Boa parte dessas ações diagnósticas e terapêuticas vão seguir a um processo de deshospitalização, redução drástica de estadias hospitalares, até mesmo internação doméstica com monitoração remota. Por exemplo, já existem hemodializadores domésticos, controlados à distância pela internet. Chama telemodiálise. Existem concentradores de oxigênio de pessoas que são oxigênio dependentes e também são controlados pela internet. Ou equipamentos PAP ou BIPAP também da mesma forma. Então, cada vez mais nós vamos ter na saúde 5.0 algo que praticamente é muito raro hoje em dia, que é a teleterapia, né? Hoje nós podemos ter a telepropedêutica, a telesemiologia, que é o exame físico à distância, mas ainda não temos grandes aplicações em teleterapêutica. E, finalmente, como eu falei, a fusão entre biologia e artefatos e a inteligência artificial superando a humana em quase todos os domínios. E aqui nós temos alguns desafios que nós temos que cumprir para que a saúde digital continue evoluindo. Um deles é nós temos que usar mais, e aqui vou me referir ao Brasil, tá? Porque isso em países desenvolvidos é praticamente 100%. Aqui no Brasil nós temos que usar mais sistemas de registro eletrônico de saúde nas organizações
nos consultórios, etc. O desenvolvimento de um prontuário eletrônico baseado no paciente, centrado no paciente. E para isso a gente tem que adotar a interoperabilidade baseada em padrões consensuais de intercâmbio, representação e estrutura do conhecimento, como LOINC, SNOMED, CID-11, e também padrões de interoperabilidade funcional, semântica e operacional, como é o caso, por exemplo, HL7, OpenRR, IHE, etc. Também não podemos esquecer a segurança, confidencialidade e proteção dos dados, que no Brasil é a LGPD, a certificação de tudo isso através de certificação dos softwares, da segurança, da informação, da interoperabilidade, como, por exemplo, o ISO-BR 27001 ou 27799 para a área de saúde. E a certificação também dos modelos de maturidade, como o RIMS Analytics, né, que tem o ENRAM, Electronic Medical Record Adoption Model. Finalmente, né, como eu sou professor, eu não poderia deixar de esquecer que tudo isso só vai acontecer se a gente tiver pessoas especializadas, com conhecimento altamente especializados e pessoas que são interdisciplinares. Então, nós temos novas exigências de formação, capacitação, recapacitação e certificação de recursos humanos especializados, como, por exemplo, o CPRIMS e o CPTICS, que são duas certificações, americana e brasileira, respectivamente. Os impactos sociais, culturais e humanos da saúde 5.0 e 4.0 já estão começando a se sentir. Mas como eles são muito novos e estão progredindo muito rapidamente, todo o sistema moral, ético, jurídico, regulador, tem uma velocidade mais lenta. Então acontece o que a gente chama de choque do futuro, né, que foi já desde a década de 70 conceitualizado pelo Alvin Toffler, famoso autor de textos futurologistas. Então, uma das coisas que preocupam bastante são, então, esses conflitos éticos e os dilemas de responsabilidade profissional. Quer ver? Vou só dar dois exemplos para vocês. Um deles, por exemplo, se o software de apoio à decisão, utilizando a inteligência artificial, ele falhar, tiver um erro, isso provocar um dano ao paciente, afetar a segurança, quem é o responsável por isso? A gente sabe que um erro humano tem um humano por trás. Mas quem está por trás de um erro do software? Quem desenvolveu o software? Quem comercializou? Quem usou? Problema dificílimo. Segundo, como é que você pode punir problemas éticos e profissionais e regulamentar em transmedicina transfronteiras? Que pode ser tão elementares quanto um médico de São Paulo atender um paciente no Amazonas, que é o problema da territorialidade, né, que é regulamentar no Brasil por um sistema antiquíssimo do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, etc. Isso se tornou obsoleto, né, com a telemedicina. Outra coisa que me preocupa bastante, e também os especialistas, é o impacto numa possível desumanização, a perda ou diminuição do contato e alteração da relação médico-paciente. Então, por exemplo, o uso de chatbots, né, que não são seres humanos, imitam seres humanos, abusos no uso da telemedicina, uma demonização dos médicos e de outros profissionais de saúde pela tecnologia, pretendendo substituí-los no futuro, e tudo isso acontecendo com crises. Então, a pandemia de Covid-19, ela mudou substancialmente, alterou várias práticas por parte dos consumidores e dos provedores e pagadores. Por exemplo, a teleconsulta era muito pouco usada antes da pandemia e depois, com uma legislação favorável que foi rapidamente passada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde, foram realizados apenas em 2020 cerca de 5 a 7 milhões de teleconsultas, quando esse número era muito pequeno. E para muitos médicos e pacientes é uma realidade que não vai embora mais, né? Ou seja, não voltaremos àquilo que era antes. Por outro lado, também a gente tem vários aspectos jurídicos e legais, como violação de direitos humanos através da tecnologia, privacidade, confidencialidade e direito à intimidade. Especialmente interessante também é que vão surgir novas especialidades médicas e de outras profissões de saúde.
Aqui vocês estão vendo algumas, né, que foram adiantadas pelo American Association of Medical Colleges, várias especialidades emergentes, como informática clínica, telemédico, né, robótica médica, medicina genômica, arquitetura celular, engenharia de conhecimento, ciência de dados de saúde. E isso tem um obstáculo importante, de novo, na educação. Quem está se preparando para formar e certificar essas outras novas especialidades em medicina e saúde? Vai ter que seguir o mesmo esquema de ensino, de pós-graduação, residência em informática clínica, que é uma coisa que já tem nos Estados Unidos, por exemplo, né, essa especialidade médica, e outras que irão surgir. Bom, frente a isso, a gente recomenda que as pessoas que querem trabalhar em informática em saúde não somente consigam a sua formação nessa área especializada, mas também certifiquem. Esse aqui é o CPHIMSS, é um exemplo que quer dizer Certified Professional Health Information and Management System, e o CAHIMSS, que quer dizer Certified Associate. Eles são certificações profissionais de altíssimo valor no mercado de empregos, e nós temos inclusive um curso de preparação que é um dos melhores do mundo, que é realizado regularmente. Vocês podem obter mais informações sobre o que ele ensina e o que é cobrado nessas certificações, como um exemplo do conhecimento que um profissional de informática em saúde ou de saúde digital tem que saber, tá bom? Então é bit.ly/efolder-CPHIMSS. Vocês também podem fotografar aqui os QR Codes para poder acessar. Concluído, então, algumas verdades aqui verdadeiras, né? Uma espécie de conselho do mais velho, aquele que tem 50 anos de experiência. A inovação é sempre gradativa, não acontece abruptamente como muita gente pensa. Existe pouca coisa nova, realmente. Então, antes de dizer que é uma inovação, faça uma pesquisa para ver o que já existe. O que existe e o que é muito importante, o nosso maior problema, é a adoção das tecnologias, né? A gente tem que ter uma cultura de adoção. Então, o que acontece é que essa importância, às vezes, é esquecida. E só você achar que a tecnologia é nova, que ela vai ser adotada, é um grande engano, e isso tem matado muitas startups e health techs que acreditam nisso, né? Então, às vezes, tecnologias mais simples, mas que são adotadas amplamente, elas têm um foco maior, elas não vão revolucionar ou disruptir, mas elas vão fazer uma grande diferença. Então, cuidado com o hype, com as modinhas. O que agrega valor e o que vence é você usar bom senso e criar coisas que realmente tragam valor. Porque a inovação ela é avaliada pela capacidade de realização, não somente da ideação. Ter ideias novas todo mundo pode ter, mas se elas são viáveis e elas podem ser implementadas, isso é que conta, né? Então eu termino com esse pensamento aqui do Theodore Levitt, que criatividade é pensar novas coisas, inovar é fazer novas coisas. Então aquele que ganha o dia é aquele que consegue fazer, tá bom? Nem sempre é a pessoa que teve a ideia. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui vão alguns dados meus de contato. Todos que estiverem interessados em fazer projeto nessa área, sintam-se livres para entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado e até breve.